Gravar. Boa noite, pessoal, tudo bom? Eu sou o João, aluno de Engenharia Química da UF. Sou professor da disciplina de Ciência de Dados, então qualquer dúvida que vocês tiverem pode falar comigo. E na aula de hoje vai ser uma introdução ao Orange, né? Eu lá no grupo pedi para vocês instalarem já o Orange, né? Instalar o Orange. E, bom, o objetivo da aula de hoje são dois. Primeiro, introduzir a vocês uma linguagem fácil e bem intuitiva que envolve, né, ciência de dados, né? Uma linguagem fácil e dinâmica, né? Que seja possível você analisar gráficos, analisar os dados, realizar modelagens, previsões dos dados, né? Então, a ferramenta perfeita para isso é o Orange. E o segundo objetivo é dar um aparato geral da disciplina, né? Indo desde a primeira avaliação que a gente vai ter, que é uma análise exploratória de dados, que vai ser a parte, né, de criar gráficos, né, manipular os dados, e a segunda parte vai ser a modelagem dos dados. Vai criar um modelo e, para isso, prever, né, uma variável alvo no nosso sistema. Então, a aula de hoje vai ser bem, né, muito boa, porque de forma bem fácil e dinâmica, a gente vai conseguir cobrir o curso inteiro, né, através de dois projetos que a gente vai fazer juntos aqui. Então, o que é o Orange? Ele é, novamente, uma plataforma, né, um software de fonte aberta, então qualquer um pode fazer aquisição dele. A gente pode baixar ele aqui com o Orange Install no Google. Qualquer um pode ter acesso, não precisa de pagamento, não precisa de assinatura, nem licenciamento, nem e-mail institucional, nem nada. Qualquer um consegue baixar. E ele foi criado, né, ele foi criado na universidade, né, lá na Eslovênia, tá? Naquela universidade ali, não precisa, né, pronunciar ela. Mas é um software que veio lá da Eslovênia, certo? E quais são as vantagens? Por que a gente está usando ele aqui? Porque ele é fácil de usar, ele tem uma flexibilidade muito alta, como o professor falou, ele consegue suportar o Python, então tudo aquilo que falta nele, ou que a gente consegue completar, a gente pode inserir o Python, tá? Ele é perfeito também para análise exploratória de dados, porque a gente consegue executar comandos de gráfico, comandos de histogramas, boxplot, né? Tudo isso que a gente vai ver no decorrer das aulas, né? Então, com comandos simples, um ou dois comandos, a gente consegue resumir dezenas de linhas de código de Python, tá bom? E também a gente consegue ter uma coisa bem importante, que é a modelagem preditiva, machine learning, né? A gente vai ver isso, né? Porque basicamente a gente construiu um modelo feito para prever dados. Então, o Orange é muito eficiente e bom nisso. E, finalmente, uma visualização de dados interativa. Quando a gente criar gráficos, a gente não vai criar um gráfico estático, em uma imagem. A gente vai conseguir interagir com os pontos, colorir os gráficos, inserir tamanhos diferentes, interagir com eixos do gráfico, certo? Então, tem várias funcionalidades no Orange. A interface dele é bem simples. João, você quer ter isso começou a instalar aqui? É bom instalar. Ó, vocês podem instalar o Orange com o Orange Install. Vocês procuram no Google Orange Install, instalar Orange. Porque se vocês deixarem para instalar no final da aula, vai demorar um pouco, porque tem uma etapa ali que ele demora, ele dá uma travada. Parece que ele trava, mas não, ele demora um pouquinho mesmo. Então é bom já ir instalando. Então, conforme eu vou explicando aqui os slides, a parte teórica, quando chegar na parte prática, todo mundo está pronto. Então já só começa a instalar. É tranquilo, tem uma parte ali que ele agarra, mas acho que no máximo uns 20 minutos ele instala. Tá bom? Então tá, a interface dele, quando a gente clica no ícone dele lá, quando a gente instala já, quando está no Windows, a gente abre o ícone dele, ele já abre essa interface. Tem basicamente duas regiões principais. A área de trabalho, que é esse painel branco inteiro aqui, que é onde tudo vai acontecer. A gente vai arrastar todas as ferramentas para cá, e assim funciona o Orange. O Orange é como se fosse um circuito eletrônico. A gente vai unindo todas as ferramentas, que são pequenos círculos. Deixa eu exemplificar aqui. Por exemplo, se eu quero fazer um gráfico de pontos, por exemplo, tem uma bolinha ali, que é basicamente isso. Aí eu clico nessa bolinha e arrasto para o painel branco. Então, tudo acontece aqui dentro, certo? Dessa área de trabalho. E todas as ferramentas e utilidades elas estão reunidas aqui nessa parte esquerda, que é o nosso painel. E dentro do painel, a gente tem diversas abas que podem ser abertas e fechadas para explorar o que a gente quer aplicar. Então, tem aba de dados, transformação, visualização, modelagem, avaliação do modelo, partes mais específicas, como aprendizagem não supervisionada, análise de imagens, dados geográficos. Então, tem aqui tudo que é preciso para uma boa análise de dados, né? Então, explorando, né, eu vou abrindo aqui com vocês o painel. Então, a gente tem primeiro aqui nos comandos principais, a gente tem ali o file, que vai abrir o arquivo, certo? A gente pega basicamente, clica aqui e arrasta para cá, e assim funciona. Então, vai ter tudo disso descendo aqui para baixo, certo? A gente tem vários comandos
Então, cada um deles é bem importante. Certo? Não parece, mas eles são essenciais para que tudo aconteça certo. Agora eu vou explorar com vocês as principais ferramentas. São elas que a gente vai utilizar na aula de hoje, certo? A gente vai usar as ferramentas de dados, a gente vai usar a ferramenta File, que é a ferramenta que vai trazer os dados para o nosso ambiente. Os dados podem vir de fonte instalada, né, no computador, ou da internet, pelo URL. Então, para todo mundo conseguir acompanhar a aula, a gente vai importar os arquivos por URL, pelo link. A gente tem também o Data Table, que seria a tabela de dados, onde a gente vai conseguir visualizar os dados, né, ordenados em colunas e linhas. A gente tem o Data Info, para obter um relatório rápido dos dados. A gente vai ver quantas colunas tem o dado, quantas linhas tem em total, quantos dados em falta tem. Então, é um relatório rápido dos dados. Edit Domain, ou seja, editar o domínio, editar a coluna e as linhas do banco de dados. E as estatísticas gerais, né, o relatório estatístico geral dos dados. Então, a gente vai ver isso tudo detalhadamente mais tarde. Aqui é uma parte mais que envolve a modificação dos dados. A gente tem um amostrador de dados para separar os dados entre treino e teste, a gente vai ver isso no futuro. Selecionamento de colunas, já poder selecionar colunas específicas, linhas, select rows, concatenate, input e o Python script. Então vocês percebam aqui, percebe que tem entradas e saídas, e é assim que acontece no Orange. Eu ainda não interliguei todos eles, mas eu deixei aqui simplificado, certo? E para a parte de gráfico, a gente vai ver 3 tipos de gráfico. Gráficos histogramas, que são distribuições, gráficos de pontos e gráficos de barras. Tá? Vão ser essenciais para a aula de hoje. E para a parte de modelagem, a gente vai usar 2 modelos hoje, para 2 projetos diferentes. Um projeto vai envolver a regressão linear, que é um modelo feito para entrada e saída de dados numéricos. E, finalmente, uma regressão logística para dados, né, categóricos. A gente vai prever uma classe. Tá? Então, são 2 modelos. Perceba que tem muito mais modelos de felicidade. KMN, Randall Forest, tá? E muitos outros modelos aqui que vai ver no futuro. E para avaliar o modelo, a gente vai usar as previsões e a matriz de confusão. Tá? Isso aí vai ser mais para o final. Tá? E agora eu vou fazer uma comparação entre Orange e Python. Para vocês verem a diferença, né, que o Orange tem com o Python. Aqui à esquerda eu tenho uma representação gráfica de gráficos de pontos feito no Python, no Orange, desculpa, aqui é no Orange, onde estou analisando dados de imobiliário americano, certo? Onde o eixo X é a renda da cidade, a renda média dos habitantes da cidade, e no eixo Y é o preço das casas. E cada ponto é uma casa diferente. Então aqui a gente percebe que tem uma relação linear, né, entre renda preço, quando aumenta a renda, o preço também aumenta. E aqui no Python é a mesma coisa, quer dizer, tem um banco de dados. É um pouco diferente, sim, a visualização, mas a gente percebe que é a mesma informação que os dois passam. Mas o diferencial ele necessita de pouco código. À esquerda é o código no Orange e na direita é o código em Python. Então no Orange eu usei basicamente 2 comandos, um comando de extrair os dados, um outro comando de gráfico de pontos. E na direita eu precisei importar 2 bibliotecas, definir a variável de banco de dados, que é usando pandas, e embaixo usando a biblioteca de gráfico do Plot Express. Então eu transformei 10 linhas de código de Python em 2 no Orange, certo? Então é bem simples. Olha só, gera a mesma coisa, um gráfico de pontos no Orange e no Python, e a linha de código é totalmente diferente. Então a gente faz tudo isso na mão, com o mouse, não precisa nem de teclado com o Orange. Então só tudo arrastando. Mas o Orange tem algumas limitações também. Ele é um pouco restrito às ferramentas que ele possui, porque o ambiente dele é pronto, o ambiente dele é estático, a gente não consegue fazer muitas modificações com o que já tem lá. No máximo, a gente consegue importar algumas funcionalidades do próprio Orange. Mas quando a gente quer acessar bibliotecas diferentes, criadas por outros usuários, né, contribuições, não é tão flexível quanto o Python. O Python a gente tem as bibliotecas, tem plot, tem pandas, tem tudo. Então a gente consegue ter mais flexibilidade no Python em relação ao Orange. Mas as nossas necessidades, a gente consegue fazer bastante coisa. E também a customização, por isso, né, a customização é um pouco limitada. O Python tem mais bibliotecas para customização. E dificuldades com Big Data. A gente não vai fazer uso de Big Data por enquanto, mas o Orange não suporta muito.
E o Python tem bibliotecas próprias para deitar, né? São dados na casa de gigas, terabytes, né? Milhares, milhões de linhas. E, entretanto, também o Orange tem uma comunidade menor. Tem poucas pessoas usando o Orange comparado ao Python. O Python tem uma comunidade enorme. Se você for acessar o Stack Overflow, tem centenas de milhares de usuários lá ativos, postando atualizações, notícias, dúvidas e respondendo dúvidas. Então, o Orange não tem esse suporte todo comunitário assim como o Python tem. Alguns conceitos básicos que a gente vai abordar aqui durante a aula. Eu peguei um exemplo gráfico aqui, uma tabela. É um exemplo aqui de um banco de dados hospitalar. A gente tem, por exemplo, atributos. Os atributos são as características dos nossos dados, são as colunas, né? Tudo aquilo que vai influenciar na nossa coluna alvo. A nossa coluna alvo é justamente a coluna que a gente quer prever, que a gente quer analisar com mais foco, mais ênfase. Por exemplo, a coluna diagnóstico. A coluna diagnóstico tem variáveis doentes, saudáveis, doentes, saudáveis. Então a gente quer prever quais pacientes estarão doentes ou saudáveis, a partir de outras características, como idade, sexo, peso, manchas, temperatura e estado. Tá? Então, atributos é tudo aquilo que vai contribuir para a variável alvo, no caso do diagnóstico. As instâncias são as linhas, né? Então, cada linha vai ter os seus atributos e uma variável alvo. Os datasets são os conjuntos de dados. A variável dependente é o nosso alvo e as independentes são os atributos. E o nosso exemplo prático 1, ele vai envolver casas nos Estados Unidos. São dados imobiliários. A gente tem casas nos Estados Unidos, então vai ser uma casa por cidade. A gente vai ver que são dados demográficos, né? Envolvendo população da cidade, envolvendo número médio de cômodos, número médio de quartos. Então, a gente vai analisar todo esse banco de dados para fazer uma análise deles e posteriormente, uma regressão linear para isso. Tá? Então, a gente vai trabalhar como se fosse uma imobiliária. Ele vai prever o preço para ajudar as negociações, né? Para ajudar nesse mercado. E o segundo exemplo vai ser o exemplo do Distrito de Itaíque. Vai ser um exemplo de classificação, onde a gente vai analisar os dados novamente e, para isso, fazer uma regressão logística, que a gente vai prever não um número, mas sim uma categoria, que no caso vai ser sobrevivência. A gente vai querer estudar os tripulantes e saber quais deles vão sobreviver ou não na catástrofe. Certo? Essa parte aqui da regressão linear, eu vou explicar quando a gente chegar naquela parte, vai chegar na regressão linear, e a logística depois, aí quando chegar no momento certo eu explico para vocês. Mas vamos começar agora com o Orange. Então, vocês conseguiram instalar aí? Então, no processo? Mas beleza, eu vou... Isso. Eu vou explicando aqui, mas quando tiver... com tudo escrito que vocês quiserem acompanhar depois, é só copiar, mas está tudo certo. Eu vou começando aqui, eu vou abrir assim como vocês vão abrir depois. Ó, clicando aqui no Orange, eu vou, sei lá, seguindo assim. Aqui. Certo. Show. Vou abrir do zero, então, o Orange. Aqui. Ele, primeiramente, abre as duas abas. A primeira aba que ele abre essa primeira aba que é mais uma ajuda para a gente. É uma aba envolvendo abrir um novo arquivo, ou abrir um arquivo existente, ou as tarefas recentes, e até mesmo interagir com a comunidade do Orange, que são vídeos tutoriais que o próprio Orange disponibiliza, tutoriais, exemplos e também a documentação. Então, tudo que você precisar, ele já abre aqui na primeira aba. Então, posso ver os arquivos recentes. Olha só. Ele funciona dessa forma, como se fosse uma teia aqui, né? uma ligação eletrônica. Então, são vários dados aqui conectados. Então, vamos por isso.
E, tá, por enquanto, ele já abre aqui atrás um novo arquivo. Então, eu vou manter com ele. Eu vou fechar isso aqui, eu vou maximizar a tela. Então, tá. Então, como eu expliquei, a gente tem aqui à esquerda essa aba lateral dos nossos componentes, e aqui à direita esse quadro branco é tudo que eu tenho livre para usar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é importar os dados. A primeira coisa que a gente faz é trazer os dados para a gente. Então, eu posso usar o file, o comando file. O comando file, ele é arquivo. Ele é arquivo. E aí a gente consegue, a partir dele, importar os dados. Então, a gente consegue importar os dados de forma local. Aqui, ó, tem aqui meus dados recentes, que eu fiz o uso. Ou de forma URL, que seria através do link. Tá? Então, eu vou abrir o link aqui. A gente pode voltar lá no nosso GitHub. Bem aqui no nosso repositório, no Data Science. Todo mundo tem esse link? Todo mundo tem acesso? Então, a gente pode descer aqui e na aba Data, os dados, a gente entra e vai fazer a importação dos dados de imobiliário americano. Tá? Eles estão aqui, ó, USA Housing. Tá? USA Housing.csv. Primeiramente, vai fazer o uso dele. Está carregando aqui. Então, ele vai conseguir extrair. Você vai conseguir extrair o seu link. Tá. Aí, aqui também em RAW, aqui em RAW, ele vai abrir toda a documentação CSV. Aqui, aí percebam que aqui é o link, tá? O link está no formato CSV. Então, isso aqui é bom. Isso quer dizer que deu certo. Então, eu posso copiar isso aqui, Ctrl+C, posso minimizar a tela, eu posso simplesmente em URL. Aí dou Enter. Vai carregar um pouco. Vai fazer a leitura dos dados e vai, consequentemente, me informar aqui embaixo os nomes das colunas e o nome das variáveis. Eu vou conseguir alternar entre alvo e... aqui, pronto, abriu. Ó, então, ele já me informou aqui o nome das colunas. Eu tenho coluna média renda da cidade, idade das casas, número de cômodos, número de quartos, população, preço e endereço, tá? E eu tenho que garantir, primeiro aqui, eu tenho que garantir que a minha coluna alvo seja realmente coluna alvo, porque pode acontecer do órgão interpretar errado. Não tem como repetir o processo de recrutamento? O processo de colocar os dados? Sim. Olha só, os dados eu posso pegar aqui do GitHub. Deixa eu voltar aqui no nosso repositório. Aqui, a gente tem nosso repositório Introduction to Data Science. E aí, ó, rolando aqui para baixo, eu tenho a pasta Data, significa dados em inglês. Então, entrando aqui na pasta Data, a gente vai ter acesso a todos os dados do curso. Então, tudo que a gente for usar no curso que envolve dados, a gente vai incluir aqui. Olha só, tudo CSV, formato Excel. Então, o que a gente vai usar hoje é o arquivo USA Housing, dados imobiliários americanos. Aí, entrando, acessando o arquivo, ele vai demorar um pouquinho para carregar, mas acessando aqui dentro, eu vou conseguir ter acesso ao link dele que está relacionado aos dados. E aí você pode baixar os dados ou copiar o link, mas eu vou escolher a cópia do link. Aqui, ó. E aí tem um botão pequeno aqui, bem sutil, que vocês têm que apertar, que é esse RAW. Esse RAW aqui. Então você clica no RAW e ele vai abrir uma nova aba e agora você pode copiar o link. Então ele vai copiar o link e vai entender que isso aqui é um link de CSV. Olha só, ele termina com ponto .csv. Aí eu copio esse link, eu posso minimizar a tela e aí eu encaixo esse link que eu vou apagar, aí eu vou colocar de novo, aí eu aplico o Enter e vai fazer a leitura. Aqui está dando uma carregada aqui.
ou você pode baixar aquele arquivo e colocar aqui, ó, file. E aí você vai colocar no seu computador para colocar localmente. Pronto, ó, ele fez aqui a leitura do arquivo feito por URL, tá? Então tá, a gente tem as nossas colunas, ele leu corretamente. A gente tem dados das casas, de cômodos, quartos, população, beleza. A gente tem que garantir que a nossa coluna alvo, a gente quer prever o preço. Então a coluna alvo tem que ser o preço. E alvo em inglês é target. Então a gente vai aqui, ó, tem que garantir que a coluna preço esteja como target. E tudo como feature. Feature é característica. É tudo aquilo que vai caracterizar o alvo. Tá? Então, alvo vai ser o target, tá? Aí eu aplico, aí só para garantir, então beleza. E para eu visualizar os dados, olha só, eu posso agora pegar novos comandos. Ou explorar os comandos aqui, né, manualmente, eu posso ir clicando e explorando aqui, ou eu posso, né, me submeter à recomendação do próprio Orange. O Orange pode me recomendar ferramentas já que geralmente usam, né? Já tem uma inteligência aqui por trás que recomenda ferramentas úteis que você está fazendo. Então eu quero justamente visualizar os dados. Ele adivinhou. Ele me recomendou o Data Table, que é tabela de dados. E olha só, ele faz a entrada aqui de dados, a saída de dados de um é a entrada do outro. Então, olha só, entrando data aqui dentro. E clicando 2 vezes aqui dentro, eu consigo visualizar os meus dados. Está tudo aqui dentro. Então, olha só, esse aqui é meu banco de dados, esse aqui é meu conjunto de dados. Aqui à esquerda tem um resumo rápido, né, geral de tudo. Tem aqui 5.000 linhas, 100 dados em falta, isso aqui é importante, não me dele. E 5 features, são 5 características que vão influenciar na minha coluna alvo. E uma coluna numérica aqui, né, um meta-atributo. Então tá certo, a gente tem aqui os nossos dados. E a gente pode organizar, né, a tabela, a gente pode selecionar quais dados a gente quer trabalhar, se a gente quer trabalhar com todos, com algumas linhas. A gente pode selecionar todos aqui se quiser. Tá? A gente pode ordenar os dados, a gente pode clicar aqui em cima e ordenar de acordo com uma coluna específica, de ordem crescente, ou de forma decrescente, tá? Ou de forma alfabética, ou alfabética inversa. Tá? Ou até a gente pode reestruturar a ordem clicando aqui. Tá? E essas barrinhas aqui representam a escala daquele número, a escala que esse número representa no banco de dados total. Tá? Então tá, a gente tem esse banco de dados, a gente só tem dados numéricos, só números. Então vamos continuar explorando os dados, a gente pode continuar e arrastar aqui essa linha, ele vai recomendar o nosso Data Info. O Data Info, para quem conhece Python, é como se fosse o ponto info do Python, usando pandas. A gente tem aqui o nome do banco de dados, percebam que é o nome do nosso repositório lá no GitHub, um arquivo que a gente tirou de lá os dados. A gente tem 5.000 linhas, 7 colunas, 5 dados numéricos como features e um alvo numérico, tá? E aqui, ó, entrada de 5.000 dados, então tá tudo certo. Agora, para a gente obter um relatório estatístico geral, para entender a média, moda, mediana, mínimo, máximo, dados em falta, a gente pode, aqui, ó, com o feature, as estatísticas dos nossos atributos, tá? Aqui, esse comando. Ou a gente pega manualmente aqui, ó, tá bem aqui, tá? Ou a gente pode arrastar aqui para dentro. Eu simplesmente apago ele. Tá, e aqui a gente consegue ter um relatório geral de tudo que tem nos nossos dados. A gente tem aqui uma coluna. Eu posso alterar o nome, acho que o nome está muito grande das colunas. Eu posso alterar o nome das colunas. Eu posso vir aqui, ó, e, por exemplo, usar o edit domínio. Tá? E eu posso mudar o nome. Olha só, está tudo com média, 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 cidade, cidade. Eu posso tirar essa repetição e editar o nome. Eu posso até traduzir os dados. Por exemplo, se você estiver tratando com colunas em inglês, você pode traduzir as colunas aqui. Então, eu vou tirar aqui, editar um pouco o nome, para ficar mais simples a gente entender. Idade das casas. Essa segunda coluna, número de cômodos. Então, são dados relacionados a várias cidades, valores médios. Número de quartos. Posso tirar muita cidade, muito médio, então vou tirar tudo que está repetitivo. E população, vou deixar aqui também só população. Tá bom? Então, eu dou aqui o apply, aplicar, e beleza. Agora,
Se eu continuar editando daqui, por exemplo, se eu continuar daqui de novo, olha só, puxar de novo o data table, e olha só, ele mantém os mesmos nomes, média cidade, média das casas, média do número de quartos da cidade. Então, ele não pegou a alteração daqui. O que eu tenho que fazer é partir dessa ferramenta aqui. Então, aqui que está contido a alteração. Então, eu vou partir daqui e abrir uma nova tabela e verificar se os nomes foram alterados corretamente. Ó, agora sim. Agora tem endereço, média da cidade, média das casas. Agora também mais compreensível as colunas. Então, voltando aqui na nossa etapa, eu vou novamente ver aqui nosso relatório estatístico geral. E, bom, a gente tem dados de renda da cidade, idade das casas, número de cômodos, quartos e população. Analisando a população, a gente tem populações indo de mínimo, olha só, mínimo de 172 pessoas até 70 mil. Então, são cidades pequenas, né, até vilas. Número de quartos, de 2 até 6,5. Então, são valores médios, por isso estão quebrados. Médias e medianas, a gente analisando, são bem próximas. Então, a gente não se preocupa muito com a distribuição dos dados. Tá? Em relação à renda da cidade, a média de 68 mil dólares, mínima de 17 mil e máxima de 107 mil. Idade das casas variam de 2,6 a 9,5 anos. Tá? Então, são dados aqui gerais. O mais importante é saber que não tem dados em falta. Tudo 0%, e sim 0%. Então, a gente vai precisar se preocupar agora com o preenchimento de dados. População, tá? A gente já viu, e preço das casas. Ó, as casas têm preço médio de 1,2 milhões de dólares. Mínimo de 16 mil e máximo de 2,5 milhões. Tá? Ok, então a gente viu aqui uma parte mais técnica dos dados. Eu posso segurar e selecionar tudo. Arrastar para cá um pouquinho. Agora eu posso... Vamos para a parte de gráfico. A gente pode explorar esses dados melhor, de forma visual, com as distribuições. As distribuições, elas são basicamente histogramas, gráficos de barras. Tá? A gente consegue analisar aqui esses mesmos dados que a gente viu anteriormente, mas de forma mais interativa. Então eu posso analisar o preço, a renda, a idade, número de casas, cômodos, quartos, população. E aqui uma ferramenta muito importante é essa largura aqui, essa largura. Essa largura ela vai determinar qual será o intervalo analisado dos dados. Aqui eu estou analisando população, certo? E aqui a largura está de 50 mil. Então eu terei duas colunas, uma para dados menores que 50 mil e outra além de 50 mil. Então eu quero analisar a população, por exemplo, de 10 em 10 mil habitantes. Então, analisando dessa forma, eu percebo que a maioria das cidades está entre 30 a 40 mil pessoas. Se eu aumentar um pouco mais a precisão para 5 mil, eu percebo que já desloca um pouco aqui, para 30, maior que 35 e entre 40. Tá? Então, eu posso fazer essas visualizações mais dinâmicas e encontrar mais informações dos dados. Então, a maioria das cidades tem uma população de 35 a 40 mil pessoas, não são cidades muito grandes. Número de quartos, eu posso analisar de 2 em 2, não. Eu posso analisar de 1 em 1. Então, olha só, geralmente as casas têm de 3 até 5 quartos. Tá bom? Aí, segurando o mouse aqui, eu consigo ver a proporção certinha. Tá bom? Número de cômodos, geralmente, analisando de 1 em 1, entre 6 a 8 cômodos. Né? A idade das casas. Não são casas muito velhas. Elas têm, geralmente, olha só, 5 a 7 anos. E as rendas também são aqui, da casa de 60 até 80 mil dólares por ano. Tá? E aí, por exemplo, estou interessado em trabalhar apenas com casas acima de 1 milhão. Por exemplo, aqui. Aqui eu estou analisando de 1 milhão em 1 milhão. Acima de 1 milhão, eu só tenho essas pequenas aqui, esse pequeno grupo. Aí eu tenho selecionado, eu clico com o mouse aqui, eu seleciono esse grupinho aqui. Selecionei esse grupo. Vai minimizando a tela, eu consigo, olha só, a partir daqui, com uma tabela de dados, explorar apenas esse grupo que eu escolhi. Então, olha só, aqui só tem casas acima de, acho que eu escolhi acima de 2 milhões. Então, olha só, selecionado aqui, select, apenas maiores que 2 milhões.
Então, o Orange permite que você trabalhe com dados de forma bem personalizada e de forma manual, bem fácil de mexer mesmo. Tá? Aí, beleza? E olha só, a saída dele, eu também consigo customizar a saída. Olha só, dados selecionados. Dados selecionados vão ser enviados à tabela de dados. Tá? Então, certinho. Aqui a gente viu os histogramas. Como a gente tem muitos dados numéricos, uma boa estratégia é também analisar as correlações através de um gráfico de pontos. Olha só, gráfico de pontos. Eu já dei esse gráfico de pontos pronto. Eu posso aqui reduzir as escolhas. E bom, esse aqui é um gráfico de pontos que já me deu tudo pronto, né? Aqui o eixo X sendo o preço e o eixo Y sendo a renda da cidade. Então a gente percebe que existe claramente uma relação linear entre preço e renda. Então, quanto maior a renda de uma cidade, maior vai ser o preço daquela casa. E olha só, eu posso alternar aqui as minhas escolhas. Olha, eu posso colocar no eixo X aqui em cima. Eixo X eu posso colocar, por exemplo, idade das casas. Olha só, a idade aqui vai de 3 até 9 anos. E a renda da cidade também. Então não tem uma correlação direta aqui, os dados estão meio estranhos aqui. A gente pode colocar... Então, quando a gente está na dúvida de quais dados escolher, o Orange já tem automaticamente uma ferramenta que detecta quais são as principais correlações gráficas. Então, clicando aqui em Start, ele dá que a primeira correlação mais forte é aquela que a gente já viu primeiro, que é o preço versus renda da cidade. A segunda é população e preço. A população também influencia no preço. Olha só, visualizando a população e preço, a população no eixo X. Conforme vai para a direita, a população é maior. E conforme vai para cima, o preço aumenta. E eu posso customizar as cores, olha só. Posso colorir a partir, por exemplo, eu vou colorir a partir de população. Está no nosso eixo X. Aí vocês vão perceber uma coloração gradual para a direita. Ou também colorir de forma que seja nosso eixo X. Por exemplo, o preço. Tá? Então vai colorir... Aqui, color. Preço. Tá. Aí colore para cima. Ou também posso analisar uma outra dimensão, que é o tamanho. Eu posso aumentar o tamanho de acordo com a idade das casas. Aí eu percebo aqui se há uma influência do tamanho ou não. E aqui eu aumento o tamanho de todas de forma proporcional. Então o Orange permite que a gente interaja até com 4 dimensões de dados. Eixo X, Y, coloração e tamanho. Então eu posso analisar 4 variáveis ao mesmo tempo. E aqui eu posso inserir uma região de cor. Aqui ele insere sutilmente, não dá para enxergar muito bem, mas se vocês analisarem na tela de vocês, ele vai inserir campos de cores e também pode inserir a legenda das cores, o que cada cor representa, as linhas X e Y, e aqui embaixo uma linha de regressão linear. Se a gente traçasse um modelo de regressão linear, ele faria aqui automaticamente. Olha, ele até fornece o R de 0.41, então não é muito bom. Então eu posso voltar aqui, no primeiro, população e renda. E vamos ver quanto é que vai dar essa linha. População e renda. População. Aqui. Pronto. Então aqui um R também de 0.41. Não é muito bom. Beleza. Então a gente viu gráfico de pontos e gráfico de barras. Certo? Eu posso organizar melhor isso aqui para vocês entenderem. Eu posso adicionar um texto aqui. Olha. Aqui, análise dos dados. Tá bom? E eu posso inserir uma seta também para indicar aonde é essa região. Aqui, análise dos dados. E aqui embaixo a gente fez uma análise exploratória dos dados.
aqui mais uma seta. Bom, agora vem uma parte muito legal, que é a previsão dos dados. A gente vai criar o nosso primeiro modelo. Então, analisando novamente os nossos dados, eu vou aqui. Vou fazer a partir disso aqui. A nossa tabela renomeada, né? Tem renda, idade, tudo certinho. Bom, tem 5.000 linhas. Beleza. Então, a gente vai criar o nosso primeiro modelo. A gente vai usar um modelo agora de regressão linear. Por quê? A gente tem apenas dados numéricos, né? Que é na coluna preço. E também as suas características também são valores numéricos. Então, é perfeito para a gente criar um modelo de regressão linear. E o que é o modelo de regressão linear? O modelo de regressão linear, ele é basicamente aqui. Aqui é a regressão linear. Bom, a regressão linear, ela é basicamente uma forma da gente ajustar os valores a uma equação linear, né? Que é y igual a beta 0 mais beta 1 xi. Então, a gente tem a nossa variável dependente sendo y e independente sendo x. Então, o que o modelo vai ser feito aqui? A gente vai ajustar todos os dados, né, de acordo com uma equação linear, certo? Nesse caso, a gente só tem duas dimensões, x e y. X e, né, e o y, tá? Bom, e no nosso caso, para um caso 3D, além da segunda dimensão, o que vai ser feito seria um plano, né, uma regressão linear múltipla, envolvendo múltiplas variáveis. E aí o modelo linear múltiplo vai ser feito. Então, conforme a gente tem, além de uma dimensão, aqui no caso a gente tem 3 dimensões, y, x1 e x2. No nosso caso, nós temos até o x4, por exemplo, eu acho que é o x4. São 5 variáveis, então até o x5. Então vai ser criado um modelo de 5 dimensões, tá? E aí vai ser ajustado a um plano, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês como que faz. É bem simples. E a gente consegue depois ter acesso às métricas. Olha só. Aqui. Os nossos dados todos estão aqui. A gente tem 5.000 instâncias, 5 características e um método de busca. Então, como que é o processo de modelagem? Como que a gente faz a modelagem no mundo de dados? A gente tem aqui com a gente, ó, a gente tem os nossos dados estão todos aqui. Esse aqui são todos os dados. Eu vou colocar um Z aqui de dado, tá? Não vou conseguir escrever muito. Tá, a gente tem aqui todos os dados, tá? Todos os dados. Vou botar dado. Desculpa minha letra, mas... Tá, vou botar abreviado, tá? Então, todos os dados estão aqui. É aquela nossa tabela que a gente fez agora, tá? E esses dados eles vão ser encaminhados para a fase de modelagem. Eles vão entrar aqui e vão ser encaminhados para o modelo de regressão linear. Então, o modelo de regressão linear vai pegar todos esses dados e vai se ajustar a ele, a todos eles, tá? Aqui é o nosso regressão linear, tá? Vou botar o RL, tá? Regressão linear, tá? Todos os dados vão entrar aqui dentro. E aí, o que a gente vai obter com todos esses dados? A gente vai obter uma equação. Uma equação. Vai gerar, né, um modelo para a gente. Uma equação que vai ser usada futuramente para prever dados. Aqui vai gerar uma equação. E essa equação, ela futuramente vai refletir, né, na previsão dos valores. Aqui botar equação, botar a letra E e aqui um Q minúsculo. A nossa equação, beleza. Então a gente colocou todos os dados de uma vez só para criar um modelo e gerar uma equação. Mas o problema de fazer isso tem uma vantagem. A gente consegue, né, garantir que todo o modelo vai entender, né, todos os dados. Mas tem uma desvantagem que é a seguinte: a gente não vai conseguir ter ideia de como esse modelo vai reagir a dados vindos de fora, dados externos, exteriores. Então, para garantir que a gente tenha a métrica correta do modelo, para saber se o modelo é bom, é reproduzível fora, se ele é capaz de refletir, né, na realidade, para a gente entender como esse modelo reage a dados de fora, a gente vai, primeiramente, não fazer o uso desses dados totais. A gente vai, sim, dividir esse conjunto de dados total em duas partes. Aproximadamente aqui, ó, 70%
dos dados a gente vai usar para treinar o modelo, então esses 70% vão vir para cá, e o restante, que equivale aos 30% dos dados, eles vão ser passados para cá. Esses 30%, eles serão destinados para realizar as previsões, né? A gente fez a equação do modelo usando os 70% dos dados, e aí os 30% restantes será usado para realizar a previsão, né, dos dados. Aqui. A gente vai então aqui obter as nossas previsões. Aqui, por exemplo, vou colocar um P de previsão. Tá? A nossa previsão está feita. E aí, eu quero saber se essa previsão está certa, está errada, ou quanto ela está certa ou errada, porque são valores numéricos. Os valores numéricos não serão exatos, né? Eles podem ter uma certa discrepância no valor. Então, eu vou pegar esses valores previstos e vou comparar com os dados de teste. Por isso que eles chamam teste. Eles vão testar a capacidade dos dados treinados. Então, aí eu vou comparar novamente aqui. E quando eu comparar aqui, a gente vai obter um relatório, né, para saber qual a porcentagem errada e acertada. Tá? Então, é basicamente isso que a gente vai fazer agora. A gente vai montar todo esse esqueleto aqui, mas vai ser pouquíssimos comandos. Mas, para manter aqui a explicação garantida, está tudo certo. Então, olha só, a gente tem a nossa tabela aqui. A gente está nessa etapa aqui. A gente está com a nossa tabela aqui. Essa é a nossa tabela. Aqui, nossa tabela. Tá? Então, o que a gente vai fazer é não usar toda ela. A gente só quer usar 70% para treinar o modelo e 30% para testar futuramente o modelo treinado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir em duas, não ainda, mas eu vou usar uma ferramenta muito útil, que é esse Data Sampler, que é o amostrador de dados. Ele vai fazer uma amostragem, que é justamente a seleção de dados. Ele vai selecionar os dados de forma aleatória, mas proporcional. Eu posso escolher aqui, ó, qual é a razão que eu quero usar. Eu posso fazer 0%, ou seja, não vou fazer nada de amostragem, ou escolher 70% para treino, ou 80%. Geralmente utilizam entre 70% e 80%, mas vou fazer uso de 70%. E ele não pega 70% dos dados assim reto, ele não pega 70% e os 30% embaixo, não, ele pega de forma aleatória, tá? E reprodutível, tá? Você consegue reproduzir de novo esse mesmo processo randômico, tá? E olha só, perceba aqui embaixo ó, que vão entrar 5.000 dados, né, que é o que a gente tem, 5.000 linhas, e vão sair 3.500, ou seja, 70% de 5.000. Tá? E aí pronto, fiz a amostragem, tá certo? E agora eu quero tirar duas partes daqui, os 70% e os 30%. Então primeiro eu posso puxar para cá, só para visualizar a minha tabela de dados. Olha só, eu vou visualizar ela aqui, ó, e ela aqui, ó, 3.500 linhas. Tá? Então tem todos os dados aqui, todas as colunas, tudo certo, alvo. E aqui embaixo eu posso, olha só, aqui, eu tenho que me atentar, se atentar a esses comandos, né? Porque eles representam o que está entrando e saindo de cada um. E aqui está entrando dado amostrado, que são aqueles 70%, e está entrando do outro lado o conjunto de dados, normal. E aqui embaixo, ó, dados restantes, são aqueles 30%. Então, eu vou fazer, eu vou aqui embaixo, a mesma coisa, olha, no Data Table, e olha só, ele me passa a mesma coisa, os 70%, mas não, eu quero aqui ó, os 30%, olha só, eu quero que passe os 30% do outro lado. E pronto, olha só. Data Sample e embaixo Rename Data. Então eu posso aqui, ó, com o Rename, só para a gente ficar melhor, colocar aqui treino. Treino. E aqui teste. Pronto. Então eu vou verificar aqui, é para ter 1.500. Porque 1.500 está certo. Pronto, 1.500. 1.500 aqui, 3.500 lá em cima, 5.000. Pronto, então está tudo certo. Então agora a gente já fez, ó. Já fez o processo de 70% e 30%. Agora a gente quer enviar para o modelo de regressão linear. Então a gente vai seguir exatamente esse fluxograma, que é uma setinha atrás da outra. Então, eu vou agora, a partir dos dados de treino, que é aqui em cima, eu vou puxar a linha de comando
e indicar a regressão linear, aqui, linear regression, e automaticamente me introduz ele. Ou eu posso vir aqui embaixo, ó, em model, de modelo, e selecionar ele manualmente. Ele está bem aqui, ó, linear regression. Tá? Aqui. Eu clico nele e eu arrasto. Você clica ele automaticamente vem para o canto. Então tá, esse aqui é o nosso modelo. O que a gente faz? Basicamente, a gente vai inserir os dados de treino no modelo. E pronto. O modelo está pronto. Simples assim. E aí, o que eu faço? Eu quero agora avaliar esse modelo. O modelo está pronto. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que agora colocar os dados de teste para as previsões. Olha só, eu quero prever os dados. Posso voltar aqui, ó. Os dados de teste saindo aqui de cima vão entrar na equação para fazer a previsão. Tá? Então, olha só. Os dados de teste vão diretamente para a aba de previsões, aqui, ó, predictions. E por enquanto, deixa eu arrastar um pouquinho mais para o lado, porque deve estar um pouco difícil de ver. Aqui, pronto. Estou aqui ainda. Então, aqui, previsões, tá? Ele não fez nenhuma previsão, porque eu ainda não indiquei qual o modelo que vai se basear para fazer a previsão. Então, por enquanto, só tem a tabela de teste aqui normal. Aqui, 1.500 instâncias entrando e saindo também 1.500. Beleza, então eu vou puxar esse modelo de regressão linear para cá, olha só. E agora, ó, ele está fazendo uso do modelo. O modelo está entrando na aba Predictions, preditores, tá? Pronto. Agora ele gerou as previsões. E aqui é uma aba muito importante que a gente vai analisar, né? Fazer uma análise dos erros, também dos acertos. E aqui, ó, deixa eu deixar um pouquinho para cá. O que a gente pode ver agora? A gente pode ver aqui linear regression. É tudo aquilo que a regressão linear fez a previsão. E aqui, no caso, para a primeira amostra, ele fez uma previsão de 1,37 milhões de dólares, sendo que o preço atual é 995 mil dólares. Então, olha só, ele teve um erro de 0,07, ou seja, 70 mil dólares. Então, aqui, erro absoluto. Eu posso colocar diferença. Diferença absoluta. Aqui, tem que ficar atento com isso. Porque, olha só, tem vários modos de analisar o erro. De forma diferencial, ele vai calcular a diferença, se for positiva ou negativa. Aqui, ó, diferencial. Se foi positivo, o erro positivo, ou erro negativo, né? Se errou para mais ou para menos. Olha só, tem erros aqui positivos, outros negativos. Ou de forma diferencial, mas absoluta, então não vai levar em conta final. Tá? Então eu vou analisar de forma diferencial normal. Tá? Então vamos lá. Eu vou aqui analisar com vocês como o modelo performou. Bom, a primeira previsão, ele fez uma previsão de 1,37 milhões de dólares, sendo que na verdade é 995 mil. Então foi um erro de 90 mil dólares. Então, como a gente está trabalhando com casas entre 1,2 milhões a 1,4 milhões na maioria, não é um erro tão considerável, mas é um erro para o modelo. Aqui foi um erro maior, a gente pode ver essas barrinhas vermelhas, se foi mais para a direita ou mais para a esquerda, e a gente pode organizar, ver quais que mais erraram, quais que menos erraram, tá bom? E no geral, para a gente saber se o modelo é bom ou não, a gente analisa essas métricas aqui. Eu não vou explicar a fundo cada uma, mas uma bem importante é essa aqui, erro médio absoluto. É o quão o modelo erra em média, tá? Então, geralmente, o modelo está errando em 81 mil dólares, tá? Então, isso é um indicativo de que o modelo é bom, porque a gente está trabalhando com casas caríssimas, né? Casas indo de 160 mil até 2 milhões e meio. Então, é um erro que a gente pode deixar passar um pouco batido. Então, é um modelo bom, relativamente bom. E aqui analisando, por exemplo, também o erro absoluto, a gente pode ver a questão do quanto que ele errou por porcentagem, tá? Então aqui a gente analisa por porcentagem, certo? Se foi 10%, 20%, tá? Então a gente vê certinho aqui. E se eu quero analisar apenas dados que ele errou bastante, olha só, eu posso organizar de forma crescente ou decrescente, olha só, aqui errou um pouquinho e aqui errou muito. Então eu posso selecionar esses dados, olha só, eu quero selecionar, ver todos esses que ele errou bastante
E aí eu minimizo essa parte e analiso melhor esses dados. Poxa, o que está de errado realmente? Por que eles estão errando bastante? E aí eu posso iniciar vários estudos a partir daqui. Então é uma ferramenta bem poderosa essa parte de modelagem do Orange, tá? E aí, beleza, a gente criou um modelo. Eu quero saber quais são as principais características que vão influenciar no preço, porque o modelo ele vai ter os seus coeficientes, tá? E para visualizar esses coeficientes, a gente vem aqui, ó, em Data Table. E eu quero passar o quê? Eu quero passar os coeficientes do modelo linear, né? O modelo linear, ele é basicamente isso aqui, ó, que eu mostrei anteriormente. Ele é uma equação, essa equação. E para eu obter esses coeficientes, interseção, coeficientes angulares, eu posso ter acesso a eles a partir daqui. E eu vou entender quais são as variáveis que mais impactam no preço, que é muito importante saber isso. Aqui, Data Table. Olha só, isso aqui é legal. A gente tem aqui, ó, a renda da cidade, ela impacta, está aqui em unidade de preço, tá? Unidade de dólar. Renda da cidade, se eu mantenho, por exemplo, tudo fixo, todos os dados fixos, e aumento uma unidade em dólar de renda da cidade, o preço aumenta em 21 dólares. Se eu mantenho tudo fixo e aumento a idade da casa em um ano, vai aumentar o preço em 166 mil dólares. Então a idade das casas é muito positivamente influenciada no preço, tá? O número de cômodos, se eu mantenho tudo fixo e aumento um número de cômodos, vai aumentar a casa em 120 mil dólares. Então é assim que o modelo funciona. A gente dá a entrada de dados e ele faz essas contas envolvendo esses coeficientes e retorna um valor que são aquelas previsões, tá? A população e a renda da cidade não impactam bastante, não impactam muito no preço, mas a gente considera que a população está na casa de milhares de habitantes, então é considerável também. Tá? Número de quartos, número de cômodos também impacta bastante, e o que mais conta é a idade da casa. A idade da casa, quanto um pouco mais velha, mais cara, tá? Nesse caso aqui, as casas mais velhas são mais valorizadas. Bom, e eu posso ver isso graficamente. A gente tem dados numéricos, né, em tabela, a gente pode ver com o bar plot, ou seja, gráfico de barras. E ver isso de forma, né, aqui a interseção do gráfico, ela chama muita atenção. A gente também tem aqui, ó, pequenininho, o coeficiente idade das casas, aqui positivo. Olha só, eles estão na casa de centenas de milhares de unidades, então as outras pequenas, 15, 20 nem aparecem, elas estão aqui escondidas. Tá? Então, ó, esse aqui foi o primeiro projeto que a gente fez com a regressão linear. Olha, perceba que a gente fez isso aqui com o Orange, tá? E com o Orange. Esse mesmo projeto está disponível no GitHub em formato de Python. Eu tirei de lá esses processos. Mas acho que agora a gente pode fazer um intervalo, né? Aí no final da aula a gente faz um outro projeto envolvendo regressão logística, né? Que ao invés de fazer a regressão linear, a gente vai fazer a logística, mas para outro banco de dados. A logística ela vai prever uma classe, por exemplo, aqui prevê o preço. Se é $1, $1.000, $10.000, a outra vai prever se é sim ou não, sobreviveu ou não sobreviveu, a partir de outros dados, tá? Então a gente vai fazer um intervalinho, aí daqui uns 20 minutos, não sei quanto geralmente vocês fazem intervalo, se é 20 minutos, mas depois a gente volta aí e faz uma... Pode também ver desde o início e recapitular tudo e ver de novo, tá? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, aí podem falar comigo pela disposição. Acho que até 7h30, né? Tá bom? 7h30. 7h30, professor, tá bom? Você vai conseguir terminar uma hora? Sim, Tá. a gente já viu bastante coisa, mas só... Tá, mas... Vamos dar um intervalo até 7h30, né? Meia hora. Meia hora. Daqui meia hora a gente retorna. Eu vou cortar a gravação. Bom, então a gente vai agora... Ó, a gente acabou de ver como é feita a análise completa usando a regressão linear, banco de dados, USI House. Agora, a gente vai iniciar um novo projeto. Agora que a gente já viu, de forma geral, como é que funciona o Orange, acho que agora está todo mundo melhor preparado para ver o próximo. Então, agora a gente vai usar um novo ambiente aqui, que vai zerar aquilo lá antigo. Eu salvei aquele arquivo, então futuramente vou enviar lá para o GitHub. E agora a gente vai fazer o uso de outro banco de dados. A gente voltando aqui para a data, os dados da disciplina, a gente vai fazer o uso de outro conjunto de dados. É o Titanic Train, tá? Tá bom? A gente vai usar o Titanic Train. E aí, em raw, de novo, a gente pode
copiar a URL e enviar para a área de transferência. Então, certinho aqui, copiado. Se precisarem que eu volte a aumentar, podem me avisar. Se é rápido demais. Aqui, beleza. E aí, com a URL copiada, eu posso colar ela aqui em File. Tá? Aqui. Tá? Aqui está a antiga, né, que eu tinha colado. Ele fica salvo na memória. E agora a nova, eu colo aqui. Eu seleciono a URL e eu clico o Enter. Ele vai dar uma travada aqui, mas ele consegue. Bom, agora esse conjunto de dados tem 891 linhas, o antigo tinha 5.000. Aqui eu tenho agora 9 características, sendo que 2,2% está em falta. Olha, já é um alerta. A gente tem dados em falta. E também a gente tem, as no target variable. Tá? A gente não tem variável alvo. A gente tem que definir. Mas está definido. Então, tem algum problema aqui. Então tá, vou analisar. A gente tem colunas aqui, tem 12 colunas no total. Essas metas, elas querem dizer que são colunas que variam para cada linha. Por exemplo, nome, toda linha vai ter um nome diferente. Ticket. Sim. Definir o termo. Sobreviveu com uma variável. Isso. A gente está trabalhando agora com o plano de dados Titanic. A gente quer prever agora a sobrevivência dos passageiros, que é o mais importante. A gente quer saber se alguém vai ou não sobreviver. Então, para isso, a gente vai definir a sobrevivência, né? Sobreviveu para target. João, sim. Vocês vão ter 2,2% dos dados perdidos. Sim. No total dos seus dados. No total dos dados, sim. Eu tenho como saber quantos dados perdidos eu tenho como variável? Sim, tem como saber sim. A gente vai ver isso com esse aqui, Picture Statistics. Tá? Então, a gente tem aqui 12 variáveis. Esses meta-atributos, eles são variáveis textuais. Eles não têm valor, né? Não tem muito valor assim para a gente, porque toda linha vai ser um valor diferente. É um nome, é um endereço, pode ser aqui, no caso, nome, ticket e cabine. Então, todo passageiro vai ter um nome diferente, um ticket diferente, e a cabine também acaba sendo 90% das vezes, 95% das vezes diferente, porque pode ter um ou outro passageiro ali que fica na mesma cabine, mas ele já considera como um texto. Tá? Então, a gente tem as colunas, embarcou, o local de embarque, né? C, Q e S, são as iniciais das cidades americanas. Tarifa, o quanto aquele passageiro gastou na embarcação fora o seu direito, né? São tarifas extras como refeições em restaurantes, por exemplo, massagens, compras dentro da cabine, questões assim de mais luxo, né? Correção, a gente são tarifas assim pagas além do gasto. SB é número de cônjuges e também irmãos a bordo, a quantidade de irmãos e cônjuges a bordo daquele passageiro. Tá? Idade do passageiro, a gente vê a idade do passageiro, sexo do passageiro, a classe dele, se ele é classe 1, 2 ou 3, a 3 sendo a mais econômica e a 1 sendo a mais cara, e a sobrevivência, né? Aqui, tipo categórico. O categórico é uma variável que não é numérica. Por exemplo, sim ou não, 0, 1 ou 2, então são variáveis categóricas. A gente exprime aqui uma ideia de categoria, tá? Uma classe, não é um número que fica flutuando entre um espaço e outro. Aqui são classes já definidas, olha só, valores 0 e 1, tá? Sexo é uma categoria, female e male, tá? Então, beleza, vamos garantir que sobreviveu esteja como target, que é o nosso alvo. E aí, eu vou visualizar os dados melhor com o data table. Ele recomenda aqui, data table, eu consigo ver os dados, assim como o outro, eu vejo da mesma forma. Novamente, 891 linhas, 7 features, são 7 características que vão influenciar no alvo. A gente tem também o alvo, que é o target, com duas variáveis, né? 0 ou 1. 0 é a variável negativa e 1 é a variável positiva. Geralmente a variável negativa quer dizer não e a 1 quer dizer sim. Então, para a coluna sobreviveu, 0 é não sobreviveu e 1 é sobreviveu. Tá? Então, no mundo de dados, 0 é a variável negativa e 1 é a variável positiva. Então, sobreviveu, no caso 0, não sobreviveu. Sobreviveu sendo 1, quer dizer que sobreviveu. Tá? Então, beleza. Aqui são nossos dados, olha só, nome, tem vários nomes diferentes.
Ticket também são tipos diferentes. Cabine, olha só, cabines até com valores em falta, tá? Valores em falta pra caramba, muitos valores em falta de cabine. Classe passageiro 1, 2 ou 3, a gente tem grande parte sendo 3. Sexo male e female, né? Homem e mulher. Idade, né? A gente tem aqui valores de idade, olha só, já percebemos valores em falta, com interrogação. Local de embarque. Eu posso organizar de forma crescente ou decrescente, né? E aí também por ordem de dados em falta, tá? Então aqui se eu tenho dados em falta, clicando pela terceira vez, ele já me recomenda essa visualização, ó. Veja que para a idade eu tenho muitos dados em falta. Muitos. Mas vendo de forma crescente, vai de 0,4 anos, né, o que dá cerca de 5 meses, 4 meses, até, ele não mostra o máximo, porque são valores desconhecidos, mas vai até, aqui se rolar para baixo, até os 80 anos, tá? E essa barra aqui, ela representa o total que esse valor, a proporção que esse valor reflete na coluna. Então 80 é o valor máximo. Então ele tem a maior barra da coluna, tá? Então, olha só, as outras vão decrescendo. Então isso quer dizer que esses valores representam essa proporção relacionada a essa coluna, tá? Então tá bom. Então a gente tem outras variáveis aqui legais, barcode, correção. Então tá, então, tudo certo. Então vamos garantir que todos os dados estejam selecionados. A gente pode clicar aqui, clicar de novo, está tudo selecionado. Porque se a gente sem querer deixar uma clicada assim, vai passar só essa linha para frente, olha só. Perceba aqui, ó, uma linha selecionada de 891. Então isso quer dizer, ó, que está saindo apenas uma linha de todas as outras. Então a gente tem que ter cuidado para selecionar todas. Ó. Seleciona todas e olha só, pronto. Está estabelecido. Beleza, tudo certo. Agora, eu quero ver os dados em falta. Quais colunas têm as quantidades de dados em falta, também quais são as médias, as módulas, as medianas, os mínimos e os máximos. Bom, aqui eu tenho a coluna idade. A idade média é de 29 anos, 29,6 anos. Mediana de 28. A dispersão aqui de 0,5. O mínimo, a gente viu, de 0,42 anos, que dá de 4 a 5 meses. E máximo de 80 anos, tá? E valores em falta, olha, eu tenho 177 valores em falta dessa coluna, que representa 20% dos dados dessa coluna, tá? Então, é mais ou menos 177, é 20% dos 891, tá bom? Aqui eu também tenho alguns dados em falta, da coluna embarcou, tenho 2 dados em falta, que já aproximam para 0%, mas embarcou. A moda de variáveis categóricas é justamente os valores mais repetidos. Então, embarcou a moda tendo S, então quer dizer que a maioria dos tripulantes embarcaram na cidade S. Eu não vou lembrar agora o nome da cidade, mas a gente vai considerar essa cidade sendo S. E a classe do passageiro, a mais predominante, é a classe 3, a mais popular, a mais econômica, é a classe 3. E homens também são predominantes. Aqui, número de cônjuges e irmãos também, a maioria foi 100, né? Então ficou 0. A correção também 0. E a tarifa paga a média de $8. Mas também a gente vê que poucas pessoas aderiram à tarifa. Tá? A gente vai ver isso logo em seguida. E sobrevivência. Aqui, a sobrevivência, a maioria, olha, a moda sendo 0, quer dizer que a maioria não sobreviveu. Tá? Então tá bom. A gente vê aqui isso aqui bem de forma rápida, mas a gente pode ver de forma mais aprofundada. Aqui, ó, vai ser o nosso gráfico mais importante dessa análise, vai ser as distribuições. Como a gente tem muitos valores categóricos, ele dá um alerta porque a gente tem valores em falta. Então, ele vai avisar, ó, você tem valores em falta. A gente vai só ignorar eles. Eles avisaram aqui, ó, você tem valores em falta, vamos ignorá-los. Aí, beleza, estou assumindo isso. Então, tá bom. Então, como a gente tem valores categóricos, a gente tem sobreviveu, classe, vários valores categóricos, é muito útil a gente analisar as distribuições, que são os gráficos de barra. Né? Aí tá bom, eu posso ver a sobrevivência. Aqui está agrupado já, mas eu vou desagrupar e futuramente eu agrupo para vocês, tá? Aqui tem a sobrevivência. Bom, a gente analisa aqui, ó, não sobreviveu, 0, coluna 0, e a coluna 1
sobreviveu. Tá? A gente vê aqui, 38,38% sobreviveram, enquanto que 61,62% não sobreviveram. Agora, analisando a classe do passageiro, eu posso desagrupar aqui. Tá, classe do passageiro, classe 1, 2 e 3. A 1 é mais cara, a segunda é mediana e a terceira é a mais econômica. Então, a grande maioria aderiu à classe econômica 3, 55,11%, que equivale a 491 tripulantes. Tá? E a classe 1 ela é um pouco maior que a classe 2. Comparando aqui, homens são 65% aproximadamente e mulheres 35%. E analisando as idades também, a gente pode analisar de 50 em 50 anos ou reduzir aqui para 20 em 20 anos, 10 em 10 anos ou 5 em 5 anos. Então, analisando, por exemplo, de 10 em 10 anos, uma largura de 10 em 10 anos, a gente vê que a maioria está concentrada, olha, entre 20 a 30 e também entre 30 e 40 anos. Então, são tripulantes relativamente jovens, né? Aqui a gente também vê uma quantidade considerável de crianças e adolescentes, e aqui a mais para a direita uma quantidade menor de adultos, né, e idosos. Tá bom? Aqui a quantidade de tripulantes que foram acompanhados com cônjuges ou irmãos, tá? A gente pode analisar de 1 em 1, que é mais lógico, tá? A grande maioria foi desacompanhado, 0, olha só, 68%. E quem foi acompanhado, a grande maioria só levou 1, só 1, tá? Então, ali entre 0 e 1. Tá? A gente tem outros casos aqui extremos, com 8, mas são, no caso, 8 casos, né? Então, só entre eles, tá bom? A correção, aqui também a tarifa paga, olha só, $500, analisando de 500 a $500. A gente vê, olha só, reduzindo, posso analisar aqui, ó. Bom, todo mundo pagou entre menor, né, que $50. Então, a grande maioria não se preocupou com tarifas. E o local de embarque também é bem importante. Esse S aqui, 644 pessoas vieram da cidade S e o restante, 168 no C e Q, eu lembro do Q, é Queenstown, vieram de 77 dessa cidade. Agora, uma análise muito importante é analisar a sobrevivência. A gente vê aqui que a gente tem 0 e 1 na sobrevivência. Então, a gente pode agrupar os dados. Agrupando os dados, a gente seleciona, a gente consegue obter informações muito úteis. Olha só, com split by, ou seja, dividir por, eu posso dividir essas sobrevivências, posso dividir com sobrevivência de novo, não vai mudar nada, tá? Aparentemente aparece alguma coisa aqui, mas isso não é nada. Mas eu posso agrupar a coluna sobrevivência, por exemplo, por classe. E aí eu vou entender como a classe influenciou na sobrevivência. E olha só, dividindo por classe, eu vou ter de novo à esquerda a minha coluna apenas com não sobreviventes, só 0, e aqui à direita apenas uma coluna com sobreviventes. Então, dos que não sobreviveram, olha só, a maioria esmagadora veio da classe mais econômica. 61,62% que não sobreviveram eram da classe 3. Aí, estudos envolvendo esse banco de dados de Titanic informaram que passageiros nessa classe estavam muito próximos do iceberg e também aquela região onde eles ficavam hospedados, eles não tinham acesso a kits de emergência, a portas de emergência, a rotas de emergência. Então, eles eram passageiros mais deslocados das áreas críticas, né? Então, isso influenciou bastante na não sobrevivência deles. E os que mais sobreviveram, ou seja, menos não sobreviveram, vieram da classe 1 e 2. Tá? E aqui na classe que sobreviveu, a gente vê que a classe 3, uma boa parte sobreviveu, mas a maioria veio da classe 1. Tá? Então, a maioria que sobreviveu era a classe 1. É o pessoal da classe mais cara. Tá? Então, a gente já viu uma correlação muito forte entre a sobrevivência e a classe do passageiro. Então, quando a gente for criar o nosso modelo, a gente vai ver que essa influência vai ser bem forte. Tá? A gente vai ver lá no futuro que o modelo vai apresentar um número alto para essa relação. Classe, passageiro e a sobrevivência. Agora, analisando os gêneros de sobrevivência, então, aqui é a classe que não sobreviveu, olha só. Número 0 no X, não sobreviveram. Os que não sobreviveram,
61 aqui, 85%, tem que ficar atento a essas proporções, 85% que não sobreviveram, dos tripulantes que não sobreviveram eram homens, tá? 85%. E os 15% eram mulheres. Isso porque na evacuação os homens, as mulheres tinham prioridade, né? Na parte de evacuar, de entrar na embarcação de emergência. Então, os homens foram a grande maioria que não sobreviveu. E da parte que sobreviveu, as mulheres foram a maioria, tá? Representando aqui, dos que sobreviveram, 68%. Tá bom? Agora a gente viu o gênero, agora o local de embarque. Agora aqui a parte de não sobrevivência, a gente vê que o local de embarque influenciou também bastante. A gente vê que 78% que veio dos que não sobreviveram, 78% vieram da cidade S. Tá bom? E a mesma coisa aconteceu com o 1, tá? De novo aqui. Então a gente vê que o local de embarque não faz uma diferença muito grande disso, porque a gente também tem que considerar que a cidade S é a maioria dos dados. Então, tem que também ter essa abordagem, tá bom? Então, a gente vê que a cidade número C, aqui, letra C, azul, ela foi a que mais sobreviveu, tá? Beleza. Então, a gente pode analisar, por exemplo, idade. A gente pode ver idade, analisar, por exemplo, de 20 em 20 anos e também ver a sobrevivência. Olha só, aqui são passageiros de 0 a 20 anos, aqui de 20 a 40, então vai de 40 a 40, 20 a 20 anos, tá? A gente percebe, olha só, vamos ver aqui dos mais velhos. A gente percebe que os idosos, olha só, a maioria sobreviveu. Passageiros de 60 a 80 anos tiveram uma alta taxa de sobrevivência. Isso, de novo, pela sua preferência, né? E também, dos 40 aos 60 anos, também sobreviveram relativamente mais pessoas. Não tanta diferença, né? A gente vê que foi aqui nem tanta diferença, mas sobreviveu mais. Não, desculpa. 0 não sobreviveu, desculpa. Análise errada. Desculpa. A vermelho sobreviveu e a azul não sobreviveu. Então, eu falei ao contrário. A azul, então a gente vê que passageiros de 20 a 80 anos, a maioria não sobreviveu. E a classe que mais chama atenção é a classe dos jovens e crianças. A classe de jovens e crianças foi a classe aqui, ó, que teve a maior proporção de sobrevivência. Olha só, foi quase idêntica, né? Foi 50 a 50. Tá? Eu vou deixar mais preciso aqui para analisar melhor, de 10 em 10 anos. Vamos prestar atenção às cores. A cor azul não sobreviveu e a cor vermelha sobreviveu. As colunas que têm mais sobrevivência do que não sobrevivência são as colunas, olha só, de 0 a 10 anos. Então a gente vê que pessoas até 10 anos tenderam a sobreviver mais. Apenas eles. Apenas eles. O restante, olha, a gente percebe que essa proporção aqui também é bem próxima. A galera de 30 a 50 anos, a barra de sobrevivência se encostam bastante. E a mais discrepante é as de 70 a 80 anos. Então, acho que justamente foi o contrário do que disse. Eles são idosos, né? Então, a questão deles se locomoverem, dificuldade em trajeto, influenciou bastante na não sobrevivência, tá? Então, são várias coisas que a gente pode tirar de informação daqui, tá? Então, tá bom. Então, pela análise exploratória de dados, a gente viu tudo aqui. Então, se, por exemplo, vocês querem analisar um grupo específico, por exemplo, eu quero analisar apenas sobreviventes que embarcaram nessa cidade, ou apenas sobreviventes, apenas dessa classe, por exemplo, apenas sobreviventes, aqui posso dividir em cidade, aqui o local de embarque, embarcou, eu agrupo por sobrevivência, e aí eu quero analisar apenas tripulantes, né, passageiros da cidade C, por exemplo. Ela chamou atenção lá. Tem muita gente sobrevivendo nessa cidade. Aí eu posso escolher essa coluna, certo? Eu seleciono aqui e automaticamente, olha, o Orange já direciona instâncias personalizadas para a próxima etapa. E eu posso analisar esses dados para cá. Tá? Olha só, eu só vou analisar aqui da cidade C, por exemplo.
aqui, embarcou apenas em C. Se eu for reordenar aqui de forma alfabética ou alfabética inversa, ele não vai alterar, porque são apenas C. Então, eu posso analisar de forma mais específica cada classe, tá bom? João, tá? Selecionou a coluna e fecha de Isso aqui, ó. Seleciona uma coluna. Abre ou não abre? Isso. Seleciona uma coluna. E aí... Só no manda selecionar. Tá. Isso. Então, deixei selecionado ali. Aí, se quiser, ele recomenda já o data table, tabela de dados. Tá? Automaticamente. Eu visualizo eles. Tá bom. Então, eu não quero trabalhar apenas com esses dados. Eu vou então aqui, ó, desselecionar. Eu posso clicar de novo, ele já seleciona tudo. Então, pronto. Agora eu estou no padrão. Então a gente descobriu que o gênero influencia bastante a sobrevivência, a classe influencia bastante a sobrevivência, o local de embarque influencia um pouco. Então isso tudo é muita informação para a gente já criar o nosso modelo, tá? Beleza. Então, para a gente criar o nosso modelo, a gente já encontrou uma barreira forte aqui, né? Que são os dados em falta. A gente tem muitos dados em falta, 177 dados em falta para a idade, que é uma coluna relativamente importante para a gente, não é uma coluna descartável. A gente quer manter a idade, também não quer excluir os dados em falta, porque a gente quer ainda esses 177 registros. Então, a gente não quer excluí-los, a gente quer mantê-los. Então, para a gente mantê-los, não é possível 100% garantir, né, que as informações vão estar certas. Mas, para a gente fazer uma aproximação, né, e manter os dados ainda com a gente pode inserir valores médios. Por exemplo, eu posso inserir valores médios de passageiros por classe. Então, por exemplo, tem passageiros de classe 1, 2 e 3. Eu posso inserir valores de, por exemplo, para passageiros da classe 1, eu posso inserir valores para aquela classe média, né? Por exemplo, eu tenho classe 1, 2 e 3. Para os passageiros de classe 1, eu posso inserir a idade média, né, de passageiros da classe 1, porque a classe também é influenciada pela idade. Por exemplo, deixa eu mostrar para vocês aqui de novo, para que fique bem claro, tá? Se for alguma dúvida, pode falar. Mas olha só, idade e, por exemplo, classe, passageiro, tá? Classe, passageiro 1, 2 e 3. A 1 é mais alta e a 3 é mais econômica, tá? Então a gente percebe, olha só, que quanto mais velho é o passageiro, maior a tendência a ele aderir à classe 1. Então a gente já percebe uma correlação boa entre idade e classe. Então, para eu não inserir idades aleatórias, né, ou uma idade única no banco de dados dos valores em falta, eu posso inserir uma idade relacionada às classes dos passageiros. Então, eu posso dizer que eu vou inserir uma idade média dos passageiros da classe 1 nos passageiros da classe 1. Então, por exemplo, os passageiros da classe 1 tendem a ser mais velhos. Então, eles tendem a ter 50 anos de idade, mais ou menos. Então, para aqueles passageiros, eu vou colocar 50 anos de idade. Os passageiros de classe 3 são relativamente mais jovens, têm 30 anos, 25 anos. Então, eu vou inserir 25 anos para aqueles passageiros. E, olha só, voltando aqui naqueles dados em falta, estão bem aqui, ó. Idade. Então, olha só, eu não gostaria de colocar uma idade aleatória para eles. Eles vêm da classe 3, classe 1, classe 2, mas não tem idade. O que eu posso fazer é colocar uma idade média baseado naqueles passageiros dessas classes. Tá? Então, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou descobrir qual que é a idade média dos passageiros da classe 3? Qual que é a idade média dos passageiros da classe 1? Da classe 2 também? Como que eu faço isso? Então, eu posso usar um comando muito importante. Eu vou, para não ficar muito para baixo aqui, eu vou só copiar isso com Ctrl+C e Ctrl+V e continuar daqui para frente, tá, gente? Ctrl+C e Ctrl+V. Tá? Então, aqui estão os dados certinho, tá? Copiado e colado. O que eu vou fazer? Eu vou usar o método aqui, ó, select rows, selecionar linhas. Ou eu posso vir aqui embaixo, transform, selecionar rows, tá? Selecionar linhas, tá? Esse selecionar linhas vai fazer justamente isso. Ele vai selecionar linhas específicas. Eu quero apenas passageiros com classe 1, classe 2, classe 3. Como faço isso? Eu venho aqui,
Posso clicar novamente, olha só, ele já me dá aqui as variáveis que eu posso fazer. Então, basicamente, ele é uma forma de inserir lógicas no nosso banco de dados. Eu quero apenas passageiros que tenham classe 3, classe 1, classe 2, por exemplo. Posso usar outra coluna, olha só, coluna idade, que é numérica. Idade, eu quero apenas passageiros que tenham idade igual a, por exemplo, 10 anos, tá? Ou não é 10 anos, tá? Então tem várias lógicas que eu posso clicar aqui que vão ser passadas adiante e as que passarem a lógica vão permanecer, tá bom? Ou tem ao menos, está entre, está fora, está definido, é maior que, é aproximadamente, entendeu? Então tem várias lógicas que eu posso aplicar os dados para reuni-los melhor, tá? Então eu vou usar aqui classe passageiro é igual isso, né? Por exemplo, 1. Vou começar com a classe 1. E aí não preciso fazer mais nada, tá bom? Eu posso adicionar uma outra condição também, se quiser. Posso adicionar mais condições de quanto eu quiser, de outras colunas também. Então é muito legal, você pode fazer várias coisas aqui, tá? Mas por enquanto eu vou usar uma lógica. Então tá, eu selecionei aqui apenas classe 1. E olha só, vendo um data table é a ferramenta de visualizar os dados, tabela, eu posso ver e verificar apenas classe passageiro igual a 1 passou na lógica. Tá bom? Apenas classe passageiro 1. O que me resta fazer? Me resta inserir nesses dados em falta, que eu tenho aqui, eu tenho alguns dados em falta da classe passageiro 1. Deixa eu verificar aqui. Olha só, eu tenho alguns valores em falta. Eu não quero colocar simplesmente um valor aleatório para todos. Eu quero colocar um valor médio dos passageiros de classe 1. Então, todos os passageiros estão aqui. Todos. Eu vou pegar a idade média deles. Como que eu faço isso? Tem um mecanismo muito importante no Origin que é o input. Olha só, se eu pesquisar input, I-N-P-U-T-E, ele vai achar input. Ou simplesmente eu venho aqui, ó, em transformação, tá? Ele está em algum lugar aqui perto. Input. Segunda coluna. Isso. Aqui, input, está aqui, tá? O input está aqui em transforma. O input, beleza. O input, ele faz a inserção de dados em locais que estão sem dados, tá? Ele automaticamente já detecta os locais que estão com falta de dados. Então, ele tem vários mecanismos de inserção de dados. Ele pode inserir por média os dados. Você insere o valor médio desses dados, tá? Ou um valor diferente, ou um valor fixo, tá? Ou não fazer nada, tá? Ou baseado no modelo, valores aleatórios, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou selecionar a coluna idade, aqui, idade. Como eu estou trabalhando com apenas passageiros da classe 1, veja, em cima, apenas passageiros da classe 1, eu vou selecionar para fazer a inserção de valores médios, ó, average ou mais frequente. E pronto. Ele vai fazer essa inserção e eu posso verificar com uma outra tabela, né? Porque a gente vê os dados através de tabelas. Então a gente vê com a tabela se foi feito ou não a inserção de dados. Aqui, ó, idade 38.2334. Essa é a idade média de passageiros da classe 1, tá bom? Então, essa foi a inserção dos dados. Olha, agora a gente percebe as normais, que já tinham antes, 80, 70, 65, 64, tá? Então, agora foi inserido aqui as idades médias, né? É uma forma da gente, né, arredondar essa falta de dados. Não é perfeito, mas é uma forma da gente manter ainda os dados com a gente, tá? Porque faria falta a gente excluir todas aquelas linhas. Ou desconsiderar a comunidade, tá? Eu vou fazer isso para as mesmas, tá? Eu vou fazer de novo. Vou selecionar agora. Eu fiz para a classe 1. Agora eu vou fazer para a classe, por exemplo, 2. Vou select rows de novo. Olha, aqui em cima é uma corrente da classe 1. Agora eu vou fazer a corrente da classe 2. A mesma coisa. Classe passageiro é a 2, tá? E aí, aqui vai passar apenas os passageiros de classe 2. Eu vou verificar novamente uma tabela, só verificar. Olha só. Ó, idade 14, 55, desconhecido, classe apenas 2. Posso reordenar aqui de uma forma crescente ou decrescente, não vai fazer diferença.
E olha só, tem valores desconhecidos ainda. E eu não sei qual vai ser a idade média, qual seria agora a idade média. Novamente, eu posso arrastar aqui para o lado e com o input, aqui que está no transform, aqui o input, eu posso pesquisar, input, aplico o Enter e olha só, eu vou escolher novamente a idade média, né, porque hoje está trabalhando com valores da classe 2. E novamente vai inserir o valor médio da idade daqueles passageiros. E olha só, qual foi a idade média? Ó, 29,87 anos. O outro foi 38. Então, realmente, os passageiros de classe 1 são 10 anos mais velhos, de média, dos de classe 2. Tá bom? 29 anos, ponto 78776. Tá? Vou fazer a mesma coisa para a classe 3. Eu posso copiar e colar tudo isso, mas para ficar mais repetitivo, para vocês aprenderem melhor, eu vou colocar de novo manualmente para todo mundo pegar o esquema. Select Rows, vou selecionar até nas linhas específicas. Classe passageiro é 3 agora, beleza? Percebo que eu posso ainda, normalmente ele vai passar os dados que bateram, ó, match data. Eu posso também usar o unmatched data, mas não tem interesse, mas é uma boa aqui é aprender a lidar com essas entradas e saídas, tá? Mas automaticamente ele já vai com match data, os dados que bateram. Beleza, aqui apenas classe 3, eu vou fazer input. E novamente, tem que escolher manual aqui, ó, idade, média, average ou mais frequente. Tá? Beleza. E aí, beleza, vai para a data table. E pronto. Vou verificar novamente qual foi a idade média da classe 3. Olha só, 25,1406 anos. Tá? Então, a uma era 25, a outra foi 29 e a outra 38. Então, faz sentido, né? Beleza. Agora, eu tenho 4 tabelas. 3 tabelas, né, no caso. Vou botar aqui embaixo. Deixa eu aqui para baixo. Eu tenho 3 tabelas. E agora o que eu vou fazer? Eu vou concatená-las. O que é concatenar? Concatenar é a gente fazer a junção vertical das tabelas. Quando a gente tem 3 tabelas, por exemplo, com as mesmas colunas, que são essas, ó, a gente tem 3 tabelas com as mesmas colunas, mas com dados diferentes. A gente quer uni-las em uma só, para voltar ao que era antes. Tá? O que a gente vai fazer? Vai concatenar com o, aqui ó, concatenate. Tá? O nome é bem explicador, ó, concatenate. Ele explica aqui, ó, concatenate. Ele está também, ó, se vocês querem procurar, eu acho que ele está aqui, ó, concatenate, bem aqui. Ele tem esse símbolo de junção, assim, que ele faz exatamente isso, ele junta as tabelas verticalmente, porque elas têm as mesmas colunas. Tá? E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou juntar as 3 nela. Aqui, as 3. Vai tudo entrar aqui. Aí pronto. Beleza? Tá tudo unido agora. Eu vou, só para não passar muito da tela, eu vou jogar tudo para cá. Vou começar de novo aqui. E vamos verificar como é que tá? O que a gente tem que ter são 891 linhas. Então, olha só. Pronto. Temos 891 linhas e 100 variáveis aqui. Ele está ainda considerando 19% de dados em falta. O que é esse dados em falta? É a cabine. A cabine é uma variável que a gente não consegue prever. É uma variável textual. Então, a gente vai ter que descartar essa coluna. Mas, o mais importante é a idade. Então, não tem valores em falta mais. Tá? Então, vamos descartar a coluna cabine. Tá? Mas agora, a gente resumindo aqui de novo, a gente tem 891 linhas. A gente voltou ao que era antes, mas melhor. Com idade aqui dentro. Tá? Mas estamos bem melhor agora. Beleza? Show! Então, para a gente descartar a coluna, eu vou selecionar aqui, ó, Select Columns, selecionar colunas. Tá? Selecionando colunas, eu vou selecionar as colunas que eu quero. Olha, ignorado, cabine. Então, ele já deixou cabine ignorado. Então, isso quer dizer que quando eu for colocar no modelo os dados, ele já vai ignorar a cabine, tá? E aqui o target sobreviveu, as metas realmente são essas. E tá, tudo certo. As features são 7 features. Ok, então tá tudo certo. Tá, ele vai ignorar automaticamente já ignora a cabine.
Então tá, vamos lá agora de novo para a parte da modelagem. Tá? A modelagem vai envolver de novo a nosso data center. A gente vai dividir o conjunto de dados. Vamos só ver aqui de novo nossos dados de questão, só para a gente saber como é que é o nosso estado atual. A gente tem agora 891 dados, sem falta nenhuma e tudo preenchido. Essa coluna tem alguns dados em falta, qual? Já ignorou, já tirou já a coluna com falta de dados. Então agora está tudo certo, tudo limpo. O que a gente vai fazer é dividir 70% deles para treino e os 30% para teste. Tá? Igual ao exemplo passado, a gente vai usar o Data Center, o amostrador de dados. Vai amostrar 70% para treino, aqui, 70%, podia ser quanto eu quisesse, tá? Podia ser menos ou mais. Eu posso ajustar com mais precisão usando a setinha, olha só, usando a setinha do próprio teclado, eu consigo ir de um em um, tá? Então eu vou aplicar o Enter, 70%, e olha só, vão passar 624 dados dos 891, tá? Percebam aqui, entra o 891, sai 624. Então tem que ficar bem atento com isso, tá? João, uma pergunta, uma pessoa que está Pode falar. falando que na hora de eu quer treinar, deu um erro de duplicados. Meu. Então, tem variáveis duplicadas, deu duas colunas de subtema. Ah, tá, deixa eu ver aqui. Você já percebeu isso? Deixa eu ver aqui. Então. Aqui não deu esse erro. Não, então, aqui primeiro eu selecionei as. Aqui, ó, deixa eu ver aqui. Selecionar, ó, vou anotar aqui. Classe 1. Aí seleciona apenas classe 1, beleza. Aqui eu tenho classe 2. Posso vir para classe 2. E aqui vai ser a nossa classe 3. Beleza. E aí, tem que garantir que você só vai ver classe 1 aqui, classe 2 aqui. Olha só, classe 2, apenas 2, tá? O que acontece? Input. Garanta que input tenha essas variáveis, apenas idade e média selecionados. E no concatenar, a gente vai, ó, todas as variáveis que aparecem nas tabelas de input. Seleciona isso aqui, tá? Esse aqui é o padrão. Verificar se tem esse padrão. Mas, consertou o erro? Consertou? Se não conseguiu, então a gente pode ver no final da aula. Não, tá bom. A gente vai sanar essa dúvida com certeza. Ah, deu certo. Deu certo? Sim. Não, legal. A última caixinha vai ser. Ah, não, tranquilo. Tá bom. Tá bom. Certinho? Deu certinho? Tá, então a gente tem aqui, vai dividir em 70% e 30%, de novo, né? Igual no exemplo passado. O que a gente vai fazer? A gente vai só verificar com a data table, verificar como esses dados estão. Olha só, a gente quer, aqui em cima, vai passar o data sample, padrão. A gente vai mudar isso aqui para treino. Treino, show? E olha só, os dados de treino são 624 instâncias. Olha só, classes, idade, tudo certinho. E embaixo a gente vai para os dados de teste. Tá? Cuidado que o Orange ele automaticamente passa os 70% de novo. Então a gente tem que ficar atento. Ó. Eu não quero aquele 70%. Eu quero apenas o remaining, que restou dos 70%, ou seja, os 30%. Então eu ligo aqui, ó. Tá? Pronto. Então é uma parte aqui mais detalhe, tá? Que às vezes você pode, se passar batido, vai prejudicar o modelo. Beleza. Não tem como aumentar a tela? Sim. Não cabendo mais coisas? Aqui? Não, tem outra cabelo, mas. Ah, não. Tá bom? Dá para enxergar? Não, em geral, Tá. dá para desfocar, né? Isso. Deixa eu só botar assim. Então, beleza.
Então aqui a gente está fazendo treino e teste. E, bom, o treino vai ser o mesmo processo. Você, na hora de select column, só tirou só uma coluna mesmo, né? Isso. Eu fui verificar aqui e já estava automaticamente a cabine ignorada. Aí, por exemplo, você poderia chegar aqui, ó, arrasta para o lado, sexo, por exemplo, ou voltar. A cabine, você pode acontecer do seu já estar um desses lados, por exemplo. O meu já não vai, ele já está bloqueado. Não, ele vai para cá. Cabine. Mas eu quero a cabine, não quero que ela fique ignorada. Pronto, ignorou a cabine. Porque a cabine tem muito dado em falta, muito. Então a gente ignora ela e também não tem como prever esses dados em falta. São valores textuais, não tem como escrever as cabines. Só se a gente tivesse acesso à planta, a outras coisas. Tá? Então é a cabine ignorada aqui no Select Columns. Tá? Beleza? Aí passou tudo menos ela. Tá. Agora o que a gente vai fazer é usar um modelo de regressão logística. Regressão logística. A regressão logística, ela é parecida com a linear, mas a logística, ela faz a previsão de classe. Ela faz uma previsão probabilística de classe. Ela analisa a probabilidade de um ponto estar mais próximo de uma classe ou de outra, a partir da criação de um gráfico, uma função sigmoide. Então, por exemplo, se um ponto meu aparecer aqui em cima, nessa curva, no ponto 1, olha só, ponto 1 em cima e ponto 0 embaixo. Se aqui em cima, no ponto 1, aparecer no ponto, quer dizer que ele tem 100% de chance de estar contido nessa classe. Se tiver aqui dentro, o 0, quer dizer que ele vai estar 100% nessa classe. Ou, nos casos mais comuns, ele pode aparecer aqui, ó, 20%, 20%, aqui, ó, nessa altura de 20, 0,2. Esse 0,2 quer dizer que ele está 80% próximo do 0, e 20% para 1. Então, quer dizer que ele vai virar o 0. Então, a regressão logística, ele é basicamente uma curva de probabilidade. Tá? Então, tudo que estiver acima ou abaixo de 50%, o ponto vai se aderir àquela classe. Tá? Então, é uma função um pouco mais sofisticada que a linear, mas ela basicamente é uma curva de probabilidade, tá? Onde aqui em cima e embaixo representa os 100% de probabilidade daquela classe. E o restante vai ser a probabilidade intermediária. Então, conforme fique mais perto ou mais longe dos 50%, se tem que ter a mais de 50% aqui em cima, quer dizer que sobreviveu. Se ficar um pouco aqui abaixo, quer dizer que não sobreviveu. Tá bom? Eu vou mostrar isso já no gráfico de erros e acertos que vocês vão entender melhor. Tá? A gente vai voltar nesses tópicos mais na frente. Isso. A princípio, o primeiro trabalho era regressão, que teve um valor numérico. Aqui, apesar de o nome falar regressão logística, é um trabalho de um modelo de classificação. Sobreviveu ou não sobreviveu. Não tem meio termo. Regressão não, escreve um mundo. Resumindo. Mas a gente vai ver mais com calma na frente. Aí a gente treinou o modelo de regressão logística, a gente já sabe o modelo já tem seu treinamento feito. E aí, eu vou pegar esse dado de teste e vou jogar em previsões, da mesma forma que antes. Essas previsões serão feitas usando os dados do modelo de regressão logística. Simples assim. Tá? Então, as previsões estão feitas e eu posso visualizá-las aqui. E olha só, a gente tem agora aqui uma análise um pouco mais diferente. A gente está analisando, ó, probabilidades dos dados. Tá, certinho. Bom, a gente tem que ver aqui que esses aqui são os nossos dados de teste. Vou colocar em tela cheia. Aqui, esses aqui são os nossos dados de teste. O modelo, ele fez uma previsão. A previsão do modelo de regressão logística é uma previsão de probabilidade, a probabilidade daquela classe estar contida nela. Então, por exemplo, aqui, nesse caso, Logistic Regression, o modelo deu uma resposta de 0,22, de 22% para a classe 0. Lembre que a classe 0 e 1, a 0 é negativa e a 1 é positiva, então sempre considera a 0 sendo a primeira e a 1 sendo a segunda. Então, olha só, 22% para esse exemplo
foi para a classe 0 e 78% para a classe 1. Isso quer dizer que ele virou classe 1, que é 78% de chance de ser ela. Tá? E no caso, o modelo acertou, é classe 1, mas com erro de 22%, porque né, o modelo não tem essa questão de 22% na realidade. Então, o modelo fez uma previsão de 78% para classe 1, então tem um erro de 22%. Tá? Mas isso aqui é um pouco mais difícil de analisar, mas basicamente a probabilidade do passageiro estar naquela classe. Tá? Vamos... Outro exemplo aqui legal do que ele errou. Deixa eu ensinar isso aqui. Outro exemplo bacana é esse aqui, ó. Um que ele errou. Ele acertou aqui, 0, 1. 9, acho que 9 Aqui, né? 9 Aqui, ele errou? Tá, aqui ele errou. Sabe por que ele errou? Ele viu que para a classe 0 estava atendendo a 19%. Estava, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu botar naquele gráfico de novo. Aqui. Vou botar naquele gráfico de probabilidade. Aqui. Vou abrir de novo o gráfico aqui. Tabela. Tá bom. Olha só, esse aqui ele errou. Botou 9, né? Esse aqui ele errou. Deu 19% para 0 e 81% para 1. Isso quer dizer que o ponto, olha, o ponto ficou bem aqui em cima. Ficou no 81% para 1. 19% para 0, certo? Então ele considerou sendo classe 1, que está bem próximo de 1. Então esse gráfico aqui é basicamente um gráfico de probabilidade, 0 até 100%. Tá? Então ele considerou 81% de chance né, para 1. E isso, na verdade, estava errado. Deve ser 0. Então ele errou com 80% de erro. Tá? Foi um erro bem simples. O 12 também errou. E a gente pode analisar aqui, fazer outro tipo de análise só para zeros. Aqui, aí, mostrar apenas probabilidades para 0. Então, aqui é uma análise um pouco mais específica, só para 1. Então, tem várias formas de classificar os erros aqui. Tá? Classes sabidas pelo modelo, conhecidas pelo modelo. Então, tem várias formas. Tá? A gente pode dar mais um salto, tá? Mais um salto e analisar de outra forma ainda, que é usando a matriz de confusão. Matriz de confusão. Ela vai analisar os falsos positivos e falsos negativos. Porque aqui a gente vai saber quantos erros de verdade, aqui, por exemplo, quantas... Aqui a gente tem a classe 0. Classe 0 de verdade e prevista. Aqui fez a previsão. E olha só, 146 ele previu da forma certa, né? Era de verdade e foi previsto. E na verdade, ó, ele previu errado 27. Ele fez a previsão de 1, mas na verdade fez a previsão de 1, mas era 0. Tá? Então essa é uma matéria aqui que a gente pode explorar mais os falsos e verdadeiros positivos e negativos. Tá? Aqui o certo, 146 ele acertou, tá? E os positivos, classe 1, ele acertou 67. Tá bom? E ele considerou como sobreviveu 27 pessoas, mas na verdade elas não sobreviveram. E ele considerou como sobreviveu 27 pessoas também, mas na verdade elas não sobreviveram. Então, ficou aqui bem, né, espelhado os valores, mas o modelo se deu bem, tá? Estou completando esse detalhe aqui, esse mapa de confusão é importante. Por exemplo, esses dados são falso positivo e falso negativo. Vamos ver um exemplo real, porque são importantes. Aqui é o modelo de regressão logística, mas eles têm modelos mais sofisticados. Agora, esse resultado é importante para decidir qual modelo é melhor. Você lembra que o modelo foi construído no dado de treino, agora a gente está testando no dado de teste, ou seja, o modelo não viu. Esse é um exemplo de machine learning. A máquina aprendeu. Mas imagina, você monta um modelo para detecção de câncer. Uma máquina lê os dados de câncer e fala, a pessoa tem câncer ou não tem câncer. Nesse modelo, você prefere ter mais falso positivo ou falso negativo? Qual a diferença? Falso positivo, ou seja, a pessoa não tem câncer e o modelo fala que tem. Positivo ou falso, né? Ou falso negativo, ou seja, a pessoa tem câncer
mas o modelo da negativa. Qual modelo a gente prefere? Falso positivo. Que a pessoa não tenha câncer, mas a gente fala que não, tem câncer. Aí melhor, a pessoa vai lá, faz o teste de novo, geralmente faz o segundo teste, para ver se tem câncer. Não tem câncer, tá, desculpa, errou, pode ir para casa. Aí a pessoa fica feliz. O pior é que a pessoa tenha câncer e você não detecte. Eu falei, não. E pode ter, por exemplo, contrário, por causa da sua gravidez, por exemplo. Você pode, por exemplo, você não ter grávida, seja grávida, né? Melhor, fica feliz. Do que a pessoa não seja grávida, você fala que está grávida. Então, esse falso positivo, falso negativo, quando a gente treina modelos diferentes, algoritmos diferentes, formas diferentes de imputar dados faltantes, tudo no final chega aqui. E baseado em nossa necessidade, a gente escolhe um desses modelos que geralmente a gente tem que olhar aqui. Qual que a gente prefere? Falso positivo melhor ou falso negativo melhor? Então, esse é um assunto muito importante que a gente vai ver mais no final do curso, quando a gente entra na parte de modelagem preditiva e machine learning. Tá certo? Então, só um comentário final. Aí, então, a parte a gente finalizamos o modelo de análise. E agora, assim como na outra, deixa eu voltar aqui. Agora a gente pode analisar os coeficientes, vai ver o que influenciou bastante na sobrevivência dos tripulantes. A gente vem aqui no modelo e vamos em tabela de dados de novo. E só os coeficientes vão passar. E agora, vendo os coeficientes, a gente vai agora ver quais foram os coeficientes que mais influenciaram na sobrevivência e também na não sobrevivência. Olha, valores positivos, eles informam uma taxa alta de sobrevivência. Então, um valor é positivo alto, ele quer dizer que ele é forte a tender a 1. Tá? E quando é negativo, ele é forte a tender a 0, classe negativa. Tá? Então, aqui que aplica o negativo e positivo. Tá? Eu vou ordenar de ordem crescente para ver os maiores aqui. Então, aqui, o fator que mais influenciou na sobrevivência, ou seja, um valor positivo alto, aqui considerando 0 e 1, o valor acima de 1 é considerado alto, o valor que altamente influenciou na sobrevivência dos passageiros é o sexo ser feminino. E também, é claro, o passageiro ser 1. E uma relativamente que ajudou é cidade C. Então, assim como a gente viu lá anteriormente, a gente viu que realmente mulheres sobreviveram mais, passageiros de classe 1 sobreviveram mais e embarcados, né, na cidade C também sobreviveram mais. A gente viu isso tudo antes. Tá? E aqui, ordenando de forma crescente, a gente vê que os que tenderam a não sobreviver, ou seja, classe negativa, valores negativos, são homens, classe 3, e também alguns acompanhados até, a gente não tinha visto, notado isso, mas pessoas acompanhadas também tenderam a não sobreviver, assim como embarcados em S, depois em Q, alguma correção, e aqui alguns valores irrisórios. Tá? Mas aqui, o que mais influenciou foram homens, classe 3, e para a não sobrevivência, né? E para a sobrevivência, mulheres, classe 1, e embarcado na cidade C. Aqui eu posso ver de novo, de forma gráfica, tá? Usando o Data Table, Barplot. O Barplot, ele mostra de novo aqui os dados, tá? Agora tá mais, os dados estão melhor distribuídos, né, do anterior. Agora eles estão com uma casa decimal próxima, né, entre 1 e menos 1. Então a gente vê que realmente, ó, deixa eu ver a interseção do gráfico, mas a gente vê aqui, ó, interseção, aqui, feminino, classe passageiro 1. Então aqui é a influência das variáveis no alvo, tá? Mas aí, se vocês quiserem também, dá para salvar, eu não coloquei essa função, mas vocês conseguem salvar as imagens. Vocês conseguem também colocar, personalizar mais coisas, colocar... Só complementando o João, esses dados são importantes porque, no final das contas, a gente quer interpretar nosso modelo. Modelos lineares, igual esse, são modelos simples. Geralmente não dão uma precisão alta, mas ajudam a gente a entender melhor o problema. Porque não adianta você ter um modelo muito sofisticado, mas você não conseguir entender que no mundo real, especialmente na engenharia e na ciência, você quer conhecer os fatores que afetam o resultado. Então, quando ele fala, olha, esse fator tem muito positivo ou esse muito negativo, são coisas importantes, que afetam. Negativo afeta negativamente, positivo afeta positivamente. Esses que ficam no meio são fatores irrelevantes, basicamente, na prática, muitas vezes a gente pode até ignorar.
especialmente quando a gente tem dimensionalidade alta. Esse dataset tinha poucas colunas. Às vezes a gente tem dataset com mais de 100 colunas, especialmente quando a gente mexe com dados sensoriais. Né? Você coloca muitos sensores, por exemplo, para manutenção preditiva. Você quer prever, por exemplo, a vida útil de uma peça no carro. Aí tem muitos sensores medindo coisa do carro. Aí no final, qual desses... Você tem muitos sensores. Você gostaria de, às vezes, eliminar alguns setores, porque realmente, sensores realmente não afetam o que você está querendo saber. Aí, de uma forma, é isso. Você construir um modelo linear e você vê quais afetam menos. Você corta essas colunas, que não são muito relevantes. Como se fosse uma análise de sensibilidade. Acessibilidade. Do modelo desses parâmetros. Perfeito. Perfeito. Isso. Quais parâmetros lá que são mais variável dependente? Isso, vai depender exatamente. Aí tem, por exemplo, análise de componente principal, análise de fatores, tem toda essa discussão. A gente não vai chegar a falar tudo isso nesse curso, mas são coisas, vamos dizer, mais ciência de dados 2, que você aprende mais a estatística. Talvez você fale para gente. Bom, então a gente finalizou aqui o projeto 2, regressão logística, foi tudo isso aqui. E, bom, esse projeto foi baseado nos notebooks Python, aqui da aba regressão linear e logística. Olha só, na regressão linear, a gente vê o projeto 1, ele é um projeto aqui de regressão linear, utilizando o conjunto de dados USA House. Então, eu fiz o mesmo projeto, só que em versão Orange. Então, se vocês quiserem comparar o Orange com o Python, vocês têm aqui à disposição a mesma etapa, o mesmo passo a passo foi feito no Orange. A gente fez toda a análise estatística, a gente viu as distribuições, a gente plotou os gráficos, a gente só não viu as correlações em cada variável. Mas aqui adiante, a gente criou um modelo, aqui no final, tivemos o modelo treino, teste, tá? Fizemos a regressão linear, também no Python. Tá bom? E aqui, os coeficientes, a gente encontrou basicamente a mesma coisa, população, velocidade, tá bom? E olha só, aqui as explicações dos coeficientes. E também a mesma coisa foi feita para a regressão logística, com o Titanic, que a gente acabou de fazer. Olha só, está tudo feito aqui. Esse aqui o Titanic também. Tudo foi feito da mesma forma, então se vocês quiserem comparar o Orange e o Python, e se quiserem entender o Python melhor, se baseando no Orange, pode ser feito tudo aqui a partir desse notebook que a gente usou para fazer a aula de hoje. Certo? E no final a gente encontrou os modelos, tá? A questão da precisão, o recall, suporte, as métricas, estão tudo feito aqui, tá? Mas a aula de hoje foi essa apresentação do Orange, que é basicamente o que será feito ao longo do curso, né? A parte de análise de dados e finalmente a modelagem deles, né? Mas, bom, é isso. Se for alguma dúvida, já deu o horário, mas se for alguma dúvida a gente pode tirá-la aí agora. Esse arquivo vai ser enviado para o repositório, os dados já estão no repositório, mas o arquivo Orange também vai ser enviado. Acho que é 16, acho que tem um pasta 16 no repositório. Ah, é? Sim. Não sei se aqui. A última versão Orange, aqui, tem a pasta Orange. Está tudo aqui, formato Orange, tá? OWS. Esses aqui são os arquivos da aula passada, do período passado. Eu vou atualizar para o período atual, tá? Mas tá tudo aqui no 16, vai ser atualizado em breve, tá bom? Deixa eu te fazer uma pergunta. Vai, pode falar. É que o modelo já disse que a idade não é um fator importante, mas vamos supor que eu quisesse refinar o modelo e completar nas classes a média dos homens, a idade média, o que está faltando de idade, em vez de você fez a média geral. Sim. Se eu fizesse na classe 1, média das mulheres e média dos homens. Na classe 2, média das mulheres. Dá para fazer. O que você tem que fazer seria, por exemplo, aqui de classe 1, né? Classe 1. Eu posso colocar aqui, classe 1. E também adicionar uma condição, Adicionar uma condição. E também sexo feminino. Ele vai passar apenas isso. Aí eu posso duplicar E fazer o masculino. isso aqui. Parece interessante. Ou também. Vamos supor que não sei se fosse uma variável. Você daria talvez uma outra variável que
importante. Botaram por cidade, mulher E refinando. Aí vai ter mais tabelas no final para Sim. concatenar. E aqui, ó, aqui eu tenho apenas, ó, classe 1 e feminino. Sim. Aqui, ó, match data, passou o match data. E aqui eu posso passar o unmatched data, tudo que não bateu, que eram homens. Ah, não, aqui no caso eu vou passar as outras classes. Então eu teria que fazer o seguinte, eu teria que duplicar isso aqui, né? Fazer classe 1, um passa masculino, outro passa mais feminino. Isso mesmo. E aqui, ó, eu vou ter que puxar de novo. Então vai virar uma teia de aranha, para fazer esse refinamento maior, né? Aqui, ó, vou puxar os dados, e aí teria que fazer aqui agora classe 1 e agora homem. Beleza? Aí vou os dados de novo. Data table. Mas se não precisa mais dele, ele não vai conectar diretamente com o concatenar. Aí beleza, vou aqui o input. Aqui vai ser tá, aqui os valores de idade média de homens, classe 1. Bem, de homens e mulheres, né, na classe 1. Certinho? Aí eu vou jogar de novo agora o. Eu tenho que fazer vou cortar essa célula aqui, eu vou vir de novo, tá? Olha só, limpar tudo direto. E. Bom, agora eu vou concatenar tudo. Concatenar. Isso aqui. Agora, para visualizar, para conferir mesmo se são homens e mulheres da classe 1, olha, sexo masculino. Posso ver, ó, masculino, 41 anos. Masculino, 41 anos. Deixa eu ver se achou uma. Feminino. 34,61, apenas classe 1. Aí de novo, 34,61. Então ficou um pouco mais preciso, né? Então eu teria que fazer isso para todas as outras classes. Aí dá pra fazer assim, dá pra estender ainda pra mais e mais, tá? Mas foi legal essa dúvida aí. Aí eu teria que seguir de novo, depois com os modelos, aí vai ficar mais preciso. Pela mais acessibilidade, dá para ver que não vale a pena gastar essa energia, porque a idade não influencia muito. Mas se tivesse uma outra variável, eu podia refinando. Obrigado, João. Certinho, beleza? João, você sabe como. Tem uma pergunta. Tem uma pessoa que está levantando a mão e outra pergunta: como eu procuro um valor específico numa tabela? Tipo, quando eu uso o Ctrl F para pesquisar. Bom, Uma tabela para você tem que botar um G duplo para pesquisar? a gente pode usar aqui a tabela. A gente pode usar Ctrl F. Não tem Ctrl F. O que a gente pode fazer, a gente usa o Select Rows. Geralmente a gente usa o Select Rows para selecionar valores, né? A gente tem aqui o Select Rows, selecionar linhas, e aí a gente pode selecionar, a gente quer algum valor numérico, né? Deixa eu ver a classe numérica idade. A idade, ela tem várias formas aqui, below, most, então, pelo menos, ó, mais ou menos 10. Most, ou between, outside, posso colocar pelo menos, ou entre 0 e. Entre 0 e. Posso colocar bem 0 e 1. Vai passar apenas de idade entre 0 e 1, mas um número específico. Provavelmente esse serve para quando variar textual. Aí você pode colocar texto igual a alguma coisa. Isso, textual. Vamos testar com o texto. Olha, para texto, variável texto, eu vou ver aqui na nome, eu posso colocar contém algo que começa com, termina com, tá? Tem várias formas, contém. Então, vamos ver se tem algum, sei lá, botar John. Né? Aí, será que vai ter algum John aqui? Não tem. Aí tem que ver se também a questão da... Começa com J. Tinha um Heineken. Ó, deixa eu ver se tem J. Não tem J. Então, aqui, ó. Ele vai botar um monte de palavras com letra J. Julie, Jackson, James, Joseph. Tá? Então, mas se eu procurar uma por uma, eu não sei. Mas até no site. Acho que é assim mesmo. É assim mesmo.
Ctrl F não é compatível aqui. Bom, acho que eu posso encerrar a gravação. Levantou a mão também.